Fala pessoal, boa noite. Em mais uma aula aí nossa, mais um encontro. Meu objetivo com vocês aqui é fazer uma revisão, tá? Sobre a Lei 13.019 de 2014, a chamada Estatuto das Parcerias, tá? Nós vamos fazer uma revisão breve, não quero me alongar muito nesse vídeo e sem enrolações, vamos comigo, vamos lá. Eu vou tentar ao final desse vídeo deixar o material anexado. Se eu não conseguir, me cobrem e vamos para aula. Fala o seguinte, ó. Deixa eu trocar aqui a cor. Artigo 2º, né, da lei. Organização de sociedade civil. Aqui ela fala do conceito de organização de sociedade civil. Vou colocar aqui no quadro para vocês, ó. Antes de aparecer eu não lembro certinho a forma de completar, mas eu lembro o conceito. Quando a gente fala de uma organização, da sociedade civil, a primeira coisa é que nas questões vai vir assim, ó. Tá? Virá assim. Então, quando a gente fala dessas organizações, nós temos algumas características importantes. Primeiro, a gente tem que entender que elas são entidades privadas. Tá? Entidades privadas. E essas entidades privadas, ela vai aplicar entidades privadas, e ela vai aplicar integralmente os valores auferidos no seu objeto social. Alessandro, eu não estou entendendo. É muito simples. As organizações da sociedade civil, OSC, ela é composta por sócios, associados, ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores. Tá? E essa atividade ela pode gerar alguma sobra, algum resultado, algum excedente. Esse excedente, ele será aplicado integralmente no objeto social, certo? De forma que, se tiver qualquer sobra, essa sobra será encaminhada. Se sobrar qualquer dinheiro, qualquer valor, vai ser aplicado a um fundo de investimento. Alessandro, mas por que isso? Porque o objetivo dessas organizações de sociedade civil, o objetivo não é a lucratividade. O objetivo, a via de regra, a regra geral... Deixa eu trocar a cor, né? Porque aqui não... Essa cor aqui não me ajuda pro tom. Porque a regra, Alessandro, é que a regra não visa lucro. Não visa lucro. Perfeito? Essas entidades não visam lucro. Por isso que não há distribuição do lucro. Ocorre a sua aplicação integralmente no objeto social. Tá? E aí, não estou entendendo. Explica um pouco melhor. Vamos lá. A Lei 13.019, ela basicamente regula dois fatores. Ela regula as parcerias, né, a cooperação, os acordos que existem entre a administração pública, tá, e a minha organização de sociedade civil. Eu só fazendo uma ressalva, o objetivo aqui é revisar, não é explicar a matéria do início, é revisar. Então, se você estiver muito perdido, vá para uma aula só sobre a Lei 13.019,
e aí depois você volta aqui para revisar. Então eu não vou te explicar do início, eu vou te explicar de forma como se eu estou presumindo que você já sabe esse conteúdo, então eu estou revisando com você. Então a gente estudou, você estudou, que a administração pública ela pode fazer parcerias com organizações de sociedade civil. Tá? Você estudou também que a administração pública, tem uma aula minha, que ela pode fazer parceria também com empresas privadas. Empresas privadas. Só que nesse caso ela vai visar lucro. Então, via de regra, ela será regulada pela Lei de Licitações. Via de regra, Lei 14.133 de 2021. Tá? Então, a administração pública ela pode fazer essa primeira parceria aqui, que a gente estudou, que são parcerias com empresas privadas, e aí a gente vai ter a lei de licitação ao envolvimento de lucro, ou ela pode fazer essa segunda parceria aqui por meio da organização de sociedade civil, só que ao invés de licitar, ela vai realizar o que a gente chama de chamamento público. Chamamento, escrevi errado aqui, peraí. Ela vai realizar o que a gente chama de chamamento público. Aqui eu coloquei como formas equivalentes, né, como se a licitação fosse equivalente ao chamamento público, mas não é. Mas é só para efeito didático para você revisar. Então, quando a administração pública faz parceria com uma organização de sociedade civil mediante chamamento público, tá, de modo que a gente tenha entidades privadas, certo, que vai aplicar integralmente os valores auferidos no seu objeto social, e o valor que sobrar será integralmente aportado no fundo de investimento, e o objetivo dela normalmente são objetivos sociais, sobretudo relacionados a estudo, né? E aí a gente faz esse tipo de parceria. E existem instrumentos para se fazer esses acordos que a gente vai estar mais à frente. Mas no momento é isso que eu quero que você entenda. Então vamos tirar aqui, vamos ver a resposta. Olha a resposta, ó. Aí a lei diz o seguinte, o que a lei diz? A lei diz o seguinte, diz que, para fins desta lei, considera-se organização de sociedade civil, entidades privadas sem fins lucrativos, que não distribuem de seus sócios, aí tananã, resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, tá? Enfim, a gente já explicou. Então, viu como está mastigado? Não preciso nem ler. Porque se eu for ler, vai ficar chato revisar com você. Aí você vai sair desse vídeo. Então, vou tentar não ler. Só quando tiver que ler mesmo, né? Vamos lá avançar. Então, aqui tranquilo, né? 21 dias aí, porque deu para acertar. Conceitue acordo de cooperação. Nossa, eu gosto muito quando cai uma pergunta assim, eu consigo expressar meu lado professor. Ao invés de, como o tempo é curto, vou fazer uma tabela com vocês aqui para explicar tudo de uma vez, tá? Vou fazer uma tabelinha aqui para explicar tudo de uma vez para vocês. E aí fica mais fácil. Nós temos 3 instrumentos possíveis, né? Nós temos aí o termo de cooperação, tá? Temos também o que a gente chama de termo de fomento. Cara, minha cabeça tá voando, desculpa. Sabia que tinha uma coisa errada. Na verdade, a gente tem o termo de colaboração, perdão, tá? Colaboração. Temos o termo de fomento. E o que jaz nessa questão, o famoso acordo de cooperação. Esses conceitos que eu estou tratando aqui com vocês são conceitos da própria lei, que eu estou mastigando para que quando você for fazer a leitura da lei ou de questões, você já tenha aí uma facilidade maior. Tá? Então eu vou dividir aqui em 2 linhas, 3 colunas, tá? E a gente vai fazer aí uma tabelinha que você pode anotar, tirar um print, enfim. Ó.
fazer aqui assim. Trouxe pra cá. Aqui a gente não faz nada. Vamos lá. O termo de colaboração, eu quero que você marque assim, ó. Marque aqui em vermelho o A. Colaboração. E aqui o fomento. Por quê? Você vai entender. O termo de colaboração, a gente tem dois critérios para diferenciar nas questões. Para você resolver questões que caiam esses termos, né? Então, para ser bem didático, assim, bem rápido, quero resolver questões que caiam esses termos. Como que eu faço? Você vai ter que analisar no texto a iniciativa, e você vai ter que ver a questão da transferência de recursos financeiros. Você vai ter que ver também a questão de transferência de recursos financeiros. São dois critérios. Transferência de recursos financeiros. Alessandro, eu não estou entendendo. Calma, você vai entender. Você vai analisar a questão. Na questão, você vai analisar de quem é a iniciativa, tá? E a transferência de recursos financeiros. E se ocorre transferência ou não de recursos financeiros. Por quê? No termo de colaboração, a iniciativa é da administração pública. Administração pública. Você percebeu que na colaboração, termo de colaboração, tem um A? Tem A aqui, ó, tem A aqui e tem A aqui. A aqui também. Se tem A iniciativa é da administração pública. Você reparou que no termo de fomento não tem A? Termo de fomento não tem A, beleza? Mas tem bastante O. Então a iniciativa é da organização da sociedade civil. Alessandro, mas por que você não está falando do acordo de cooperação? Porque ele é diferente. Aí você repara que aqui começa com termo, e aqui também começa com termo. Então esses dois é para efeito comparativo, sim, tá? São comparativos. Esse aqui é especial. O acordo de cooperação é especial, tá? É individual. Então deixa eu só apagar para não fazer uma poluição visual aqui na nossa tabelinha. Vamos lá. Beleza. Então, estamos entendidos que se a questão fala que quem tem a iniciativa, quem vai propor o acordo é a administração pública, nós estamos falando de um termo de colaboração. Porque a iniciativa é da administração pública. Certo? Aqui, ó. Iniciativa, administração pública. Se a questão fala que a iniciativa é da organização de sociedade civil, portanto, trata-se de um termo de fomento. Tá? E para o acordo de cooperação, tem a questão de iniciativa? A gente não precisa analisar. Não precisa. Tá? E a transferência de recursos financeiros? No termo de colaboração e no termo de fomento, tanto no termo de colaboração quanto no termo de fomento, tá? Tanto em um quanto em outro, nós temos que entender que ocorre a transferência de recursos financeiros. Então, ocorre a transferência de recurso financeiro e aqui também ocorre a transferência de recurso financeiro. No acordo de cooperação, sem transferência. Sem transferência. Bom, se você for para a prova com esses conceitos, você já consegue resolver muitas questões. Muitas questões. Tá? Lembrando que todos os três são instrumentos. Todos os três são instrumentos. São instrumentos de cooperação entre a administração pública e a organização de sociedade civil. Tá bom? Então vamos ver a resposta. O que a lei considera? A lei considera o seguinte. A lei considera que acordo de cooperação é um instrumento por meio do qual são formalizadas parcerias estabelecidas pela administração pública
com a organização da sociedade civil para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco. Então, você consegue perceber aqui que a finalidade genérica de interesse público é uma garantia, de modo que não envolva a transferência de recurso financeiro. Fira-se que no acordo de cooperação não há um envolvimento de recurso financeiro, não há um envolvimento de transferência de recurso financeiro. Por isso que torna esse acordo de cooperação tão diferentão. Tá? Beleza. Tranquilo? Vamos avançar. Conceitue comissão de monitoramento e avaliação. A lei diz o seguinte: é um órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar parcerias celebradas com as organizações de sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante do cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal. Tá? Então, é muito tranquilo, já vi cair em questão também, não é, assim, no geral, o que cai mesmo é essa tabela que eu mostrei para vocês. Tá? Mas pode ser que caia o conceito sobre essa comissão em alguma alternativa, né? E você tem que saber. Vamos lá. Então, comissão de monitoramento. A minha comissão de monitoramento se tem o termo comissão, primeiro que a gente pensa é o quê? Órgão colegiado. Se tem o termo monitoramento, significa que vem do verbo monitorar. E o verbo monitorar significa avaliar. E o que está avaliando aqui? Avaliando o quê? As parcerias celebradas. Correto? E que tipo de parceria? A gente quer avaliar aqui os termos. Tá? Os termos. Termos de colaboração, termos de fomento. Beleza? Beleza. Ele diz aqui, ele tem que ser constituído por ato publicado em meio oficial. Isso aqui é justamente para dar eficácia para a avaliação. E aí, trazendo como regra os princípios da licitação, lembra dos princípios da licitação? Aqui não é licitação, tá? É outro tipo de contrato, vamos dizer assim. Mas, eu lembro os princípios que é o LIMPT, né? A gente tem a legalidade, impessoalidade, a moralidade, publicidade, transparência e eficiência, o LIMPT. O princípio aqui, da eficiência fala mais alto. Por quê? Porque para garantir eficiência a essa comissão de monitoramento, é necessário que os seus integrantes tenham pelo menos um servidor público, certo? Ou, certo? Empregado permanente da ADM pública. Essa é a regra. Para garantir eficiência a essa comissão de monitoramento, existe a regra de que deve ter pelo menos um servidor ocupante, né, do cargo efetivo ou um empregado permanente da administração pública. Tranquilo? Então, a comissão de monitoramento e avaliação, o próprio nome é muito sugestivo. Comissão vem de órgão colegiado, monitoramento e avaliação vem justamente de avaliar o termo de colaboração, o termo de fomento. Tem que ter pelo menos um servidor ocupante, um empregado público para garantir o princípio da eficiência, e o A deve ser publicado para garantir eficácia.
né? Muito tranquilo. O que essa lei 13.019 institui? É a base da base essa pergunta, né? Eu vou comentar rapidamente, mas é muito simples. Ó, vou marcar aqui na lei, melhor. Ó, essa lei institui normas gerais, tá? De parcerias entre o quê? Entre a administração pública e a organização de sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidade de interesse público recíproco, mediante a execução de atividades de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. São os instrumentos, né? O primeiro instrumento, o segundo instrumento e o terceiro instrumento. Eu vou dar um exemplo, para não ficar muito abstrato e encerrar essa aula sem um exemplo fático. Um exemplo interessante. Vamos imaginar que uma galera de biólogos, tá? Tem vários biólogos aí, da Universidade Federal Fluminense, da UF. Eles notam que a bacia, eles notam que, vamos botar assim, UF de Niterói, tá? Niterói. Eles notam que existe um rio, né? Um rio que está poluído, né? Um rio poluído. E aí eles querem fazer um estudo desse rio. Só que eles precisam do suporte da prefeitura, que é a minha administração pública, para fazer um plano de trabalho em conjunto. E esse plano de trabalho vai envolver a transferência de recursos financeiros para subsidiar essa exploração. Ela atende ao interesse público, porque uma vez verificando a poluição e tentando limpar, vai atender ao interesse público, ao meio ambiente, interesses difusos e coletivos, né? E a prefeitura vai subsidiar não só com dinheiro, mas com estrutura também, que a UF não teria condições suficientes de fazer isso, já que é uma universidade. Universidade, tá? Lembrando que você pode confundir que tem o governo federal e tudo mais, mas o objetivo da UF ela é ser uma universidade. Tá? Mas aqui ela está fazendo uma exploração que vai contar com a ajuda da Prefeitura de Niterói. Tá? Para fazer essa parceria, como é a UF que vai propor, então a iniciativa é da UF, né? A UF montou uma organização de sociedade civil. Portanto, se a iniciativa é da organização de sociedade civil, trata-se de um termo de... Isso aí, você respondeu aí, fomento. E é um termo de fomento porque vai envolver a transferência de recursos financeiros, tá? E porque houve a iniciativa da organização de sociedade civil. Beleza? Então, é um regime de mútua cooperação? Sim. A finalidade de interesse público e recíproco? Sim. Quais são os meios? Termos de fomento, aqui eu não botei, mas tem o termo de colaboração e o acordo de cooperação. É a parceria entre a administração pública e a organização de sociedade civil e vão ter ali normas gerais dessas parcerias. Beleza? Muito tranquilo, nada difícil. Nada difícil. Tá bom? Nada difícil. Qual o conceito ali sobre procedimento de manifestação de interesse social? E aí, para fechar a saideira, tá? O procedimento de manifestação de interesse social é instituído o procedimento de manifestação de interesse social como instrumento por meio do qual as organizações de sociedade civil
movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder público para que este avalie a possibilidade da realização de um chamamento público, objetivando a celebração de parceria. Então, o procedimento de manifestação de interesse social, esse procedimento é um meio de que sociedade civil movimentos sociais e cidadãos podem levar ao poder público propostas para que passem pelo crivo da administração pública e que ela realize a questão do chamamento público. Cai em questão assim, para a realização do chamamento público, é necessário que ocorra o procedimento de manifestação de interesse social? Falso. Chamamento público é uma coisa, chamamento público é a forma de celebrar a parceria, tá? O procedimento de manifestação de interesse social é um procedimento, ou seja, o que é um procedimento? É uma ação, uma conduta, uma ação, tá? Uma conduta de manifestação, ou seja, é uma manifestação, ou seja, manifestar uma ação, manifestar uma ideia, ter um interesse manifestado, interesse social, tá? Ou seja, por isso que fala o seguinte, o procedimento de manifestação de interesse social, o conceito é muito gramatical mesmo, é a própria sociedade, e aí a lei define sociedade como sociedade civil, movimentos sociais, cidadãos, declarando propostas ao poder público, né, para que ela analise se essas propostas são viáveis para celebrar uma parceria mediante ao chamamento público. É uma sociedade civil, por exemplo, falando assim, aquele rio está poluído, né? Aquele rio está poluído. É o exemplo anterior da UF. Aquele rio está poluído. Vamos fazer assim para limpar isso, fazendo por meio de fazendo um chamamento público para verificar qual setor tem maior capacidade para realizar esse tipo de serviço, para limpar o rio tal. Então, é a própria sociedade, por meio da sua sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos, elaborando propostas, né, apresentando propostas ao poder público para que ocorra a avaliação se há necessidade ou não de realizar um chamamento público, se há possibilidade ou não de um chamamento público. Tá? Então, aqui eu boto a finalidade. Qual é a finalidade? Meio em que a organização de sociedade civil poderão apresentar propostas ao poder público. Não se limita à organização de sociedade civil, mas também a movimentos sociais e cidadãos. Tá? Mas para realizar o procedimento de manifestação de interesse social é o meio para realizar essa parceria? Não. O meio para realizar essa parceria é o chamamento público. Tá? É o chamamento público. Então a gente finaliza aí. Vou finalizar aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui foi só uma aula de revisão, tá bom? E o pagamento dessa aula que eu vou pedir a vocês é deixar uma curtida e compartilhar com alguém. E, se possível, também um comentário, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.